Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um julgado do STJ que versou sobre a substituição processual em decorrência da extinção de uma associação em uma ação civil pública. E o julgado é esse aqui, ó. Agravo interno no recurso especial 1.582.243 de São Paulo. Aginte no RESP 1582243 de São Paulo. Como de costume, a ementa estará disponível posteriormente para os senhores. Então, nós tivemos uma ação civil pública, como eu lhes adiantei, proposta por uma associação. Só que no curso dessa ação civil pública, enquanto tramitava a ação civil pública, em outro processo, a associação foi dissolvida por não preencher os requisitos mínimos para a manutenção da associação. Tinha uma suspeita, salvo engano, de minha parte, de fraude na instituição, fraude à lei na instituição da associação, e ela foi dissolvida, portanto, em outro processo por decisão judicial transitada em julgado. Nesse processo que estamos comentando, foi noticiada essa dissolução. E aí o que fazer com o prosseguimento do processo? A conclusão a que se chegou o STJ foi pela possibilidade do Ministério Público intervir. E nós tivemos até uma questão interna corporis do Ministério Público, que foi o seguinte: nesse caso, foi o Ministério Público Federal quem interveio, só que era uma questão de competência da Justiça estadual. E aí, como estava no STJ, e no STJ atua o Ministério Público Federal, o órgão do Ministério Público Federal no STJ pretendeu dar prosseguimento a esse processo. E aí o STJ disse: não, deve ser o Ministério Público, mas não o Ministério Público Federal, não é uma hipótese de competência da Justiça Federal, deverá ser então o Ministério Público do Estado respectivo. Se não me engano, foi o Estado de São Paulo. Então o Ministério Público do Estado de São Paulo seria a parte legitimada para prosseguir com essa demanda. Mas vamos ao contorno teórico e normativo da questão. Nós estamos no contexto das condições da ação, da legitimidade das partes enquanto condição da ação. Vejam o artigo 17, para postular em juízo é necessário ter interesse de agir, e legitimidade das partes. E aí o artigo 18 prevê: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, a primeira parte do dispositivo trata da legitimidade ordinária, cada um por si. Aquele que está em juízo deve estar para tutelar um direito próprio. A regra é que não se admite que alguém esteja em juízo para tutelar interesse alheio. Então, legitimidade ordinária é aquela questão de uma compatibilidade entre os sujeitos da relação de direito processual e os sujeitos que integram a relação de direito material discutida em juízo. Essa é a legitimidade ordinária. Mas como a segunda parte do artigo 18 nos indica, é possível se excepcionar essa regra, que é o contexto da legitimidade extraordinária. Quando é que alguém pode estar em juízo para tutelar interesse de outrem? Legitimidade extraordinária, como aponta o artigo 18, parte final, quando a lei assim o autorizar. E no contexto das ações coletivas, é muito comum. A ação coletiva é um ramo profícuo de exemplos de legitimidade extraordinária. Então vejam como exemplo a previsão da Lei 7347 de 85, que disciplina a ação civil pública. E no artigo 5º trata das partes legitimadas: Ministério Público, Defensoria Pública, os entes públicos, União, Estado, DF, município, as autarquias, empresas, fundação, sociedade de economia mista, e inciso 5º, a associação que preencha lá os seus requisitos, constituição há pelo menos 1 ano, e que tenha nas suas finalidades institucionais a proteção do ramo de objeto lá da ação civil pública, proteção ao patrimônio público, social, ao meio ambiente, ao consumidor, ordem econômica, livre concorrência, por aí vai. Grupos de direitos raciais, étnicos, religiosos, patrimônio artístico, estético, histórico e
paisagístico. Então, na ação civil pública, regida pela Lei 7347 de 85, é possível, portanto, a ideia de legitimidade extraordinária, como é comum acontecer nas ações coletivas de modo geral. Um outro diploma que é tido como diploma base das ações coletivas é a Lei da Ação Popular, Lei 4717 de 65. E o artigo 9º da Lei 4717 de 65 trata da hipótese que nos interessa aqui, a hipótese de desistência da ação ou da absolvição de instância, no caso da parte perder, portanto, a condição de representar outrem. E aí, o nosso caso específico, como eu lhes disse, era uma ação civil pública. Para além desse artigo 9º da Lei 4717 de 65, nós temos também, que foi utilizado na solução desta causa, o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, artigo 5º que nós iniciamos a análise, e o parágrafo 3º. O que prevê o parágrafo 3º? Em caso de desistência infundada ou abandono da ação pela associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Percebam, portanto, que o dispositivo faz menção à desistência e abandono da ação pela associação. A hipótese não foi nem de um nem de outro, nem de desistência, nem de abandono. A lei diz desistência infundada ou abandono da ação pela associação legitimada. A hipótese foi outra. A hipótese do caso foi a de dissolução, extinção da personalidade jurídica, portanto, da associação. Eis que o STJ concedeu, portanto, uma interpretação extensiva a esse artigo 5º, parágrafo 3º da Lei da Ação Civil Pública, e disse que o mesmo poderia chegar à mesma conclusão quanto ao artigo 9º da Lei da Ação Popular, Lei 4717 de 65. Porque o contexto, a finalidade jurídica, ontológica da norma é a mesma, não deixar desprotegidas as pessoas que, de fato, têm interesse na solução em que a tutela seja prestada, de que até então eram substituídas pela associação. Não deixar amparados, portanto, aqueles que têm interesse direto na resolução da causa e são representados em juízo, seja pela associação, seja pelo ente público, pelo um órgão da administração indireta, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Acontece que o Ministério Público não vai ser dissolvido. Então, o STJ permitiu, até reiterando uma jurisprudência que já tinha, uma decisão que já tinha permitido, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, mas o STJ já havia afirmado esta possibilidade no RESP, Recurso Especial 1800726 de Minas Gerais. Substituição no polo ativo, saindo a associação, entrando o Ministério Público em caso de dissolução da associação, ok? Então, estas as observações que eu queria fazer com os senhores nesse vídeo de hoje. Por hora é só, vamos ficando por aqui. Até uma próxima em breve.